Meus queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições no Saltério, e para isso eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor comigo no livro dos Salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 73. Livro dos Salmos, Salmo de número 73. Hoje nós começamos a nossa série de exposições no terceiro livro do Saltério, esse que nós denominamos como Devastação. E eu vou pedir para que vocês me ajudem a fazer a leitura deste texto, de todo o Salmo. Eu vou começar aqui no subscrito, que é o primeiro versículo no texto hebraico, e vocês leem aquele que seria o primeiro versículo na nossa Bíblia, na nossa tradução, e assim nós vamos continuar até o final da leitura de todo o Salmo de número 73. Leamos então a palavra do Senhor com alegria, com prazer, com entusiasmo. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é nédio. Não partilham das receitas dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da coluna, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que se bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus, acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar más palavras, já libertaria a geração de meus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se comoveram, Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à sua presença. todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraça na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eles se perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus foi o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos.
Amém. Senhor, ajuda-nos agora, porque Tu falaste conosco. Mas por causa da lentidão do nosso coração, nós carecemos que o Seu Espírito ilumine o nosso entendimento e que nos dê compreensão para sabermos o que o Senhor nos diz, para sabermos como responder a Sua palavra, para sabermos como viver neste mundo quando a obediência parece trazer somente prejuízo, perdas inúteis. Por isso, Senhor, corrige e cura os nossos olhos, assim como o Senhor curou os olhos de Asaf, para a glória do Senhor e para a nossa alegria, aqui e eternamente. Amém e amém. Meus queridos, Martinho Lutero, já convertido e se empenhando em viver uma vida piedosa, ele atravessou períodos de profunda angústia, ou muitos períodos de profunda angústia espiritual na vida dele. Em cartas, em relatos que ele deixou para a história, ele confessou diversas vezes a sua perplexidade ao ver líderes, sobretudo os religiosos, corruptos dentro da igreja, vivendo no luxo, sendo respeitados pelos de fora, aparentemente tranquilos na sua perversidade, enquanto ele, que estava buscando e vivendo em fidelidade à palavra do Senhor, estava enfrentando perseguições, doenças, crises interiores e exteriores. Estava sempre sendo em oposição, porque ele anunciava a verdade. Lutero, ele nunca abandonou a fé, mas ele admitiu algo muito mais sutil e muito perigoso. A sensação de que obedecer a Deus parecia custar caro demais, enquanto a fidelidade parecia não compensar, não trazer resultado. E o Salmo 73, meus irmãos, ele nasce exatamente nesse lugar de perigo, quando a fé, ela ainda está ali, ela ainda existe, mas ela está a um passo de tropeçar. O Salmo 73, ele abre o terceiro livro do Saltério, um bloco chamado A Devastação. No livro 1 nós vimos a confrontação do reino de Deus com os reinos deste mundo. No livro 2 nós vimos a fé sendo comunicada, primeiro a si mesmo e depois aos povos, terminando no Salmo 72 com a visão do reino justo e do seu reino no período. Agora, no Salmo 73, o cenário muda completamente. O reino prometido, ele parece que ruiu. A monarquia davídica, ela entra em colapso. A injustiça, ela se espalha. O justo, ele sofre. O ímpio prospera. A grande pergunta que surge neste momento é: o reino de Deus falhou? Deus falhou? E é nesse contexto, meus irmãos, que Deus levanta Asaf, um levita, líder do culto, para dar voz à crise da fé do justo. O problema aqui não é rebeldia, mas é uma interpretação equivocada da realidade. A questão central que nós veremos não é, o problema maior não é o que nós vemos, mas é como nós lemos as coisas que vemos. É por isso que é interessante que a virada do Salmo ela acontece dentro do santuário, onde a visão do justo é corrigida, onde ele percebe que o agora deve ser analisado à luz do amanhã. E dentro desse fluxo histórico redentor aqui do Salmo, do Saltério, o Salmo 73, ele prepara o nosso coração para compreender aquilo que revela Cristo plenamente. O justo pode sim sofrer no tempo presente, o ímpio pode sim prosperar e muito, mas o fim de ambos pertence ao Senhor.
E neste salmo, nós veremos que a nossa esperança, ela é escatológica, ela é para o porvir, e é justamente a esperança do porvir que impede que a fé do justo se perda definitivamente, que ele caia definitivamente. Então o que eu espero mostrar essa noite, meus irmãos, é que, porque neste mundo, ou este mundo é marcado por injustiças, nós cristãos devemos caminhar sob a direção de Deus no tempo presente, esperando pela fé o juízo para que nós não venhamos a tropeçar. Porque este mundo é cheio de muitas injustiças. No tempo presente, nós devemos andar debaixo da direção da palavra de Deus, aguardando pela fé o dia do juízo, para que nós não venhamos a tropeçar na fé. Para nossa reflexão, o título deste sermão é A um passo de tropeçar na fé. A um passo do tropeço. E nós vamos ver isso em 4 pontos. No primeiro, meus irmãos, nós vamos ver que o salmista estava a um passo de tropeçar na fé, quando ele confessou a bondade de Deus, mas no coração invejava os ímpios. Nós estamos a um passo de tropeçar, quando nós confessamos que Deus é bom, mas no coração invejamos a prosperidade dos outros. Salmo 73, ele foi, como nos mostra o subscrito, foi escrito por Asaf. Quem foi Asaf? Asaf era um dos líderes do culto que nos dias de Davi ele foi nomeado e reconhecido como um dos 3 maiores líderes musicais no culto do templo. Asaf, deste terceiro livro, ele é o maior de todos os compositores deste livro chamado A Devastação. Isso vai nos dizer a respeito de Asaf que o Salmo 73, ele não foi escrito por um crente imaturo, mas o que nós vemos aqui é uma confissão honesta de um crente fiel, de um teólogo pastoral, cujas músicas não foram escritas para ser terapêuticas, mas teologia pactual para o culto, onde as pessoas eram curadas pela palavra do Senhor. Asaf aqui, ele se torna a voz autorizada do justo que se encontra perplexo, que se encontra escandalizado, que se recusa a se entregar à hipocrisia, ao cinismo, mas antes leva a sua dor ao santuário, onde a presença escatológica de Deus recoloca tudo no seu devido lugar. Asaf abre esse salmo com palavras de uma fé extremamente sólida, meus irmãos, com palavras de um crente de verdade. Olhem para vocês verem o versículo que na nossa Bíblia é o primeiro. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aqui preste atenção que a teologia de Asaf é uma teologia madura, é uma teologia completamente alinhada com toda a revelação da lei. Asaf, ele começa afirmando aquilo que ele sabe ser verdade sobre Deus. Deus é bom. Mas o que assusta é que logo na sequência, as palavras do versículo 2 nos mostram a devastação que havia no coração desse salmista, deste teólogo, deste pastor do culto. E a palavra nos diz: eu sei isso, mas quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Perceba o drama de Asaf. Ele não abandonou a fé, mas ele estava a um passo de cair, de desviar-se do caminho da justiça. Crentes piedosos, crentes maduros, crentes verdadeiros não estão isentos de tropeçar na fé. Homens reconhecidos por Deus e pelos homens caem. Quando nós olhamos para a história das Escrituras, nós vemos homens grandes caindo. Davi caiu,
Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos homens grandes caindo. Meus queridos, o fato de sermos profundamente conhecedores da verdade do Senhor e de havermos andado com o Senhor durante todos os anos da nossa vida, não nos isenta, não nos exime do risco de cairmos se nós desviarmos os olhos do Senhor e do fim de todas as coisas. Por isso, olhe para o fim e não para a glória. A fé de Asaf, ela estava assim por um fio. Mas o que importa para nós é que esse fio era o poderoso conhecimento de Deus que não abandona os seus. Asaf, ele sabe que Deus é bom para com os justos. O levita, o músico, o teólogo confessa: o problema é que eu não estou conseguindo ver essa bondade de Deus ao meu redor. E o versículo 3 revela por que ele não conseguia ver essa bondade. E o texto nos diz: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. A palavra-chave aqui, meus irmãos, é inveja. E essa inveja não é só uma indignação com uma suposta injustiça. Aqui, a palavra traz a ideia de um desejo, de um arder, de um explodir silencioso. Não só por causa daquilo que os ímpios tinham, mas é como se ele estivesse sentindo uma inveja cheia de ira. A ideia aqui no hebraico é como se Asaf estivesse dizendo assim: eu é que deveria ter o que eles têm, o que eles têm deveria ser meu, eu sou justo, eles não. Asaf, ele está indignado. Asaf está a um passo de desviar-se da fé, porque ele começou a olhar para o lugar errado. E aqui, meus irmãos, este é um lugar onde a fé, ela se encontra a um passo de tropeçar. Quando nós, a exemplo de Asaf, começamos a medir a bondade e a justiça de Deus pelas circunstâncias, e não pelo caráter de quem Deus é, não pela cruz, e não por aquilo que cada um há de receber no dia final. E meus irmãos, o maior perigo não está em ver o sucesso dos ímpios, mas em permitir que esta visão obscureça o nosso julgamento espiritual a respeito do caráter de Deus, da santidade de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus. Agora nós precisamos nos lembrar do contexto literário do Salmo 73. Este salmo, ele abre o terceiro livro do Saltério neste bloco chamado Devastação. A monarquia davídica, ela está em colapso. As promessas, elas estão distantes. A justiça do reino parece que falhou. Então, o que Asaf está sentindo é aquilo que Israel está vivendo coletivamente. O justo sofre, o ímpio prospera e muito. Tudo nos mostra que o reino falhou, era uma ilusão. Asaf, ele está literalmente escandalizado diante de tudo que ele está vendo. Meus irmãos. Agora, percebam como que este salmo, ele nos prepara e antecipa aquele que se torna, sim, o maior dos escândalos da história da humanidade. A cruz do Calvário. Ali é onde o justo por excelência sofre, enquanto os perversos riem e zombam, enquanto os perversos triunfam. Meus queridos, aos olhos humanos, a cruz foi a prova final de que a fidelidade é completamente inútil. Ser fiel leva ao sofrimento, ser fiel leva à morte. Mas foi ali, exatamente ali, no lugar onde o mundo chamou de derrota e fracasso, que Deus estava manifestando a sua bondade, que não deve ser medida jamais pelo sucesso ou pelas circunstâncias temporais, mas pelo seu plano eterno de redenção. Meus irmãos, muitas vezes nós, a exemplo de Asaf, nós nos comportamos como aqueles discípulos do caminho de Emaús.
Eles interpretando as circunstâncias pelo agora, desprezando as promessas do porvir, conversando com o próprio Deus encarnado. Imaginam que as promessas do reino tinham falhado. Não valeu a pena passar por tudo que a gente passou. E eles dizem: nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas já é este o terceiro dia desde que estas coisas sucederam. Ele morreu. Dr. Martin Lloyd Jones, ele estava muito certo quando ele disse que o maior inimigo do fiel não é a dor, mas é a interpretação errada dela. Irmãos, esse texto, ele é atualíssimo para nós. Não é verdade que nós vivemos em um tempo em que o sucesso, o conforto e a paz circunstancial são vistos como os principais sinais da bondade de Deus para com alguém? Se alguém sofre, a primeira coisa que a gente pensa é: fulano tem pecado. Agora, se ele está em paz, se ele está prosperando, não, ele está em paz com Deus, o Senhor está abençoando. Muitos crentes, meus irmãos, que confessam a bondade do Senhor, quando se veem em sofrimento, passam a duvidar silenciosamente de Deus. Vale a pena seguir o Senhor? Eles invejam o sucesso daqueles que não temem ao Senhor, a paz daqueles que não temem ao Senhor. Me lembro de um irmão piedoso que certa vez disse: pastor, eu sei que Deus é bom, eu só não consigo entender porque é que Ele tantas vezes parece abençoar quem não liga para Ele. Essa não é a crise de tantos de nós? Essa frase resume muito bem o Salmo 73. Um coração confuso, que invejando a paz dos ímpios, está a um passo de tropeçar na fé. Meus queridos, a fé, ela sim, está a um passo de cair, de tropeçar, quando nós professamos que Deus é bom, mas no nosso coração, nós sentimos inveja daqueles que não temem ao Senhor. E aqui eu deixo a primeira aplicação para nós. É a cruz e não as circunstâncias que definem a bondade de Deus. Meus irmãos, esta palavra, ela é para você, que sabe que Deus é bom, mas que no silêncio luta para entender como é que Ele continua sendo bom em meio aos seus sofrimentos, às suas aflições, às suas tribulações. Você compara as suas contas, o seu salário, o seu casamento, a sua saúde, a sua família, os seus filhos, o seu carro, a sua casa, as suas roupas, com aqueles que desprezam a Deus, que desprezam a palavra de Deus, que desprezam a igreja de Deus. E então, confuso, movido pela inveja, ainda que inconsciente, você pergunta: será que vale a pena continuar seguindo a Deus? Saibam disso. Essa luta não faz com que você se torne um incrédulo, faz com que você seja um crente confuso, ferido por este mundo injusto, mas que está a um passo de tropeçar na fé. Por isso, meus irmãos, não permitam que a inveja redefina quem Deus é. O problema de Asaf não foi que o fato que ele não tinha o que os outros tinham. O problema foi quase permitir que as circunstâncias falassem mais alto do que aquilo que ele sabia ser verdade a respeito de Deus. E meus irmãos, o que Deus nos diz para nós que estamos questionando se vale a pena continuar seguindo, é isso. Olhem para a cruz e vejam o quanto eu amei cada um de vocês. Olhem para a ressurreição, vejam nela a glória vindoura que é reservada para os que permanecem fiéis a mim. E então vocês vão descobrir, vale a pena continuar andando comigo.
A fé, ela tropeça ou está um fio quando nós professamos a bondade de Deus, mas invejamos os ímpios. Mas a fé também está a um passo de tropeçar quando a prosperidade seduz o coração dos crentes. Esse é o nosso segundo ponto. Asaf, ele não só confessa a inveja dele. Nos versículos 4 até o 12, ele descreve com detalhes. Ele faz uma confissão pública. Lembre-se que era cantado para a nação de Israel. Ele faz uma confissão pública, com detalhes, de como ele foi seduzido e quase tropeçou na fé. Ele diz: eu olhei demais para aquilo que brilha na terra, e de menos para o caráter de Deus. Os versículos 4 ao 7, eu vou ler só alguns trechos, são chocantes para nós. Asaf vai descrever aqueles ímpios. Para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio, é nédio. Eles não partilham das canseiras dos mortais. A soberba lhes serve de colar. Meus irmãos, Asaf não está poeticamente exagerando aqui. Ele está descrevendo a realidade de um mundo caído. Basta nós olharmos e ligarmos a televisão. Há ímpios muito felizes. Ímpios que adoecem pouco, que prosperam muito e que parecem intocáveis. E eu não estou falando só desses ímpios, que alguns deles nós até admiramos pela excelência do que eles fazem. Cantores, músicos, jogadores de futebol, artistas, não. Eu estou falando de ímpios perversos, de homens corruptos, de homens que traem, que enganam, que mentem. Prosperam muito. Você nunca ouviu falar que esses homens estão doentes, que essas mulheres estão doentes? Nós só ouvimos falar da felicidade deles. Então o problema não é constatar isso, o problema é permitir que essa constatação seduza o seu coração. Asaf, ele está em crise, mas ele continua temendo a Deus. Agora, o que ele não entende é como é que estes que não o temem, os que, versículo 8, motejam, que zombam e falam maliciosamente contra os céus, versículo 9, desandam a boca. No versículo 9, questionam e zombam Deus. Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E no versículo 12, como é que estes ímpios estão sempre tranquilos e aumentam as riquezas deles? Ao passo que eu sou fiel e vivo em miséria, em pobreza, em necessidade, em vergonha. E aqui, meus irmãos, está o ponto crítico. A prosperidade catequiza, ela ensina, ela discipula. E o diabo usa a vida próspera dos perversos como uma falsa e poderosa teologia. E essa teologia nos diz: viver sem Deus funciona. Olha para eles. E quando o justo deixa de vigiar, essa mensagem lhe seduz o coração. E foi o que aconteceu com Asaf. Calvino diz algo interessante, ele fala: o maior perigo não é que os ímpios prosperem, mas que essa prosperidade seja interpretada como aprovação divina. Por que Deus está abençoando eles e não a mim? Porque nós pensamos que a bênção de Deus é sobre ter coisas deste mundo. Porque nós pensamos que a bênção de Deus é sobre nós termos conforto. Nós temos saúde, temos riqueza. E nós nos esquecemos que o mais bem-aventurado homem que pisou sobre a face da terra, neste mundo, precisou carregar uma cruz e morrer nela. Nós pensamos em prosperidade como o mundo pensa, e não como Deus diz que é. Agora, notem como a prosperidade dos ímpios ela é descrita nestes versículos como arrogância. Eles não apenas prosperam, eles falam de Deus como se ele fosse irrelevante.
Versículo 9, contra os céus desandam a boca. Versículo 11, como Deus sabe? Há em Deus algum conhecimento? A felicidade destes homens, a felicidade sem Deus, produz uma ilusão de autonomia, de bênção. O coração infiel, ele começa a acreditar que ele não precisa prestar contas a ninguém. Começa a acreditar que ele está em paz com Deus. Não é isso que acontece hoje? O infiel que pela misteriosa providência de Deus experimenta sucesso financeiro, estabilidade emocional, familiar, conforto e todas as outras bênçãos, como se fosse sinal do favor e do benefício de Deus para com ele. Não é por acaso, meus irmãos, que a Bíblia diz, ou que a Bíblia continuamente nos alerta contra a ilusão da segurança e da felicidade provocados pela riqueza. E por que a riqueza é muito perigosa? Porque a riqueza, ela produz efeito imediato, enquanto a fidelidade a Deus exige que nós andemos pela fé, pelo que nós não vemos, pelo que nós não temos, e muitas vezes debaixo de uma pesada e vergonhosa e dolorosa cruz que Cristo nos dá. Meus irmãos, o conflito do Salmo 73, ele é uma prévia do Gólgota. Como eu já disse, ali os arrogantes, eles se achavam certos diante de Deus. Olha lá, nós estamos vivos, nós estamos ricos, mas aquele que se dizia justo, aquele que dizia que fazia a vontade do Senhor, está pregado na cruz. Ele está ali como um maldito de Deus, supunham eles. No entanto, meus irmãos, foi justamente naquele lugar de vergonha, onde tudo parecia fracasso e derrota, que Deus estava concedendo a maior de todas as riquezas. Ele estava satisfazendo a sua justiça, para que Ele mesmo se tornasse justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Isso me lembra da história que um pastor relatou, que após ter sido injustamente dispensado de uma igreja, ele ouviu de um amigo incrédulo: você é fiel a Deus, eu não. Agora veja quem é que está prosperando. Esse pastor confessou que essa frase perseguiu ele durante meses. Ele invejou a prosperidade daquele amigo amargamente. Até que num determinado momento, no culto, Deus o fez olhar para a cruz, o fez olhar para o fim da história. Meus irmãos, essa é exatamente a tentação de cada um de nós, e foi a tentação de Asaf. A prosperidade promete respostas rápidas, mas o fim da história revela que o justo receberá consolo, riqueza, glória, mas os que zombam receberão juízo e dor eterna. O Salmo 73 nos ensina que quando a prosperidade seduz o coração do crente, a fé deste crente está a um passo de tropeçar. Não porque Deus tenha deixado de ser justo, mas porque nós começamos a olhar demais para aquilo que brilha neste mundo, sem considerar o final de todas as coisas. Por isso, a segunda aplicação para nós é: não se deixe seduzir pela prosperidade sem cruz. Esse texto ele nos confronta num pecado silencioso, mas que é mortal. Avaliar a fidelidade de Deus pelo sucesso visível. Se você olha para o lado e então se sente seduzido pela prosperidade familiar, espiritual, social, daqueles outros que estão perto de você, este é o momento para você se arrepender deste pecado, desse desejo secreto de viver bem no mundo sem a cruz. Porque prosperidade não é prova de aprovação divina.
Como o sofrimento também não é sinal de abandono. Hoje é o dia para olhar para a cruz, para olhar para Cristo. Ele sim é o justo que foi rejeitado. Ele é o santo que foi humilhado. Ele é o filho obediente que sofreu por amor. E justamente por isso você foi redimido. Na vergonha dele está a nossa glória. E na nossa vergonha e sofrimento por ele, está o louvor ao nome dele. E como Pedro nos ensina, o louvor, a glória e a honra para aqueles que permanecerem em Cristo Jesus. O amor de Deus nunca é medido por conforto neste mundo, mas por uma rude, por uma pesada, por uma áspera cruz de madeira. Portanto, porque você já é amado por Deus na cruz, permaneça fiel. Fiel quando dói. Permaneça firme quando o mundo recompensa o pecado. E lembre-se, quem perde tudo por amor de Cristo, jamais perde aquilo que é essencial: a redenção pela fé, o amor do Pai e a justiça que procede da cruz. Nunca duvidem disso. O juízo e a glória virão no tempo determinado por Deus. E a prosperidade não irá salvar ninguém da ira celeste. Mas seguramente, a fidelidade que procede da graça e da fé, essa redundará em louvor, honra e glória. Então o salmista quase tropeçou por invejar, por professar que Deus era bom enquanto invejava os ímpios. Quase tropeçou quando a prosperidade lhe seduziu o coração. Mas ele também viu a sua fé a um passo de tropeçar quando ele começou a interpretar a obediência como perda. Esse é o nosso terceiro ponto. A fé tropeça quando nós interpretamos obediência como perda. Meus irmãos, aqui a crise de Asaf, ela alcança o seu ponto mais perigoso. Ele começa a interpretar a obediência como perda inútil. Asaf confessa aquilo que muitos crentes sentem, mas não têm coragem de dizer. Versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Meus queridos, isso é grave. Asaf não está negando a existência de Deus. Ele está questionando o valor de ser fiel. Ele não está dizendo Deus não existe. Mas o que ele está dizendo é, talvez não valha a pena obedecer ao Senhor. E é aqui que muitos crentes tropeçam na fé. Quando a obediência pela fé passa a ser vista como prejuízo, como um peso, como um dano que não traz vantagem nenhuma. Eu me torno infiel, eu abandono compromissos, eu viro as costas. Custa demais, e eu não vejo lucro nenhum. O versículo 4 aprofunda essa dor, 14. E o salmista diz, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã sou castigado. Veja como o salmista vê as coisas. Eu estou sendo fiel, e como pagamento eu só recebo castigo, dor e sofrimento. O que Asaf vê dói, meus queridos. Dói ser fiel a Deus. Essa história, esse mimimi dos nossos dias, de que ser crente é uma vida super maravilhosa, onde não há sofrimento, onde há só alegria, só deleite, é uma mentira de Satanás, e não a verdade que procede das Escrituras. A vida de fidelidade custa, dói, é sofrida, mas ela vale a pena. Ser fiel à minha palavra, mesmo que eu sofra o dano, custa. Mas isso só pode ser vivido por aqueles que de fato estão no Senhor Jesus Cristo. Enquanto os ímpios vivem tranquilos, Asaf diz que sofre diariamente. Na mente dele a conta, a equação não fecha. Mais obediência, mais sofrimento, mais dor.
Talvez estivesse passando na mente dele o que passa muitas vezes na nossa mente. Por que ser íntegro? Se o desonesto é quem se dá bem no final das contas. Por que ser fiel? Se são os infiéis que são felizes neste mundo. Por que obedecer se eu vou perder tudo? Se eu vou perder tanto? Agora percebam, não é o pecado escancarado que mais ameaça a fé de cada um daqueles que estão em Cristo Jesus. É a sensação de que obedecer custa demais e que rende de menos. Porque nós só olhamos para agora. Agora, percebam como a graça precisa de uma fresta, uma brecha muito pequena, para que ela possa manter de pé o verdadeiro justo. Versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. A graça mantém o santo temor no coração do salmista. Então Asaf percebe que se ele transformasse os seus pensamentos naquele momento em desabafo, em discurso público, ele estaria destruindo a fé de outros que estavam fraquejando como ele. E isso aqui nos ensina algo fundamental para o amadurecimento da nossa fé. Meus irmãos, há pensamentos que devem ser levados a Deus e não espalhados entre os irmãos. Eu não estou dizendo que nós não devemos procurar irmãos piedosos que nos ajudem nas nossas fraquezas. O que eu estou dizendo é que nós não devemos andar com a boca cheia de maledicência, com murmuração, com amargura, como se Deus não fosse bom. O justo ele pode e deve e vai lutar. O que ele não pode é espalhar dúvida no coração dos seus irmãos. Trair a promessa de trabalhar para a edificação deles. Mas aí nós chegamos no versículo 16 e Asaf ele reconhece o limite da razão humana na compreensão dos desígnios de Deus. Versículo 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aqui esse teólogo, esse homem inteligentíssimo, ele confessa que tentar explicar os desígnios, os mistérios de Deus, apenas a partir do intelecto é algo insuportável para a alma. A fé dele quase tropeçou porque ele tentou racionalizar os mistérios da providência de Deus. Tentar, meus queridos, resolver os problemas da injustiça neste mundo sem fé, só pela razão, sem olhar para o fim da história, sem a cruz, conduz inevitavelmente ao colapso intelectual, ao colapso emocional, ao colapso moral. Isso faz com que a fé tropece inevitavelmente. E meus irmãos, quantos crentes, homens e mulheres fiéis, trabalhadores honestos, servos que oram e perseveram sob o sofrimento, pensam: será que vale mesmo a pena seguir a Deus? Mas aqui mais uma vez, a resposta de Deus a estes irmãos é a cruz do Calvário. Neste mundo, a cruz nunca vai parecer lucro, sempre perda. Mas foi naquela cruz, meus irmãos, que Jesus, o justo, mais do que qualquer outro, poderia ter dito: inutilmente conservei puro o meu coração. Mas ele não fez. Ele obedeceu, e obedeceu até a morte, morte de cruz. Aos olhos humanos, a fidelidade de Cristo resultou em fracasso. E por que foi que Jesus suportou a vergonha da cruz para obedecer ao Pai? O autor de Hebreus nos responde, dizendo que foi por causa da alegria que lhe estava proposta. Quando ressurreto, ele se assentaria novamente à destra do Pai, para receber um nome que está acima de todos os nomes e ser reconhecido pelo universo como Senhor de tudo que há e Salvador do povo de Deus. A ressurreição, meus irmãos, é a resposta para o vacilo da nossa fé, é a resposta final de Deus à tentação de Asaf e à nossa. A obediência nunca é perda quando vista à luz da eternidade. Certa vez eu ouvi a história de um missionário idoso que, após ter servido anos em um campo extremamente difícil e aparentemente infrutífero, alguém chegou para ele e perguntou: valeu mesmo a pena
Todos esses anos de sofrimento sem nenhuma conversão. Então esse homem idoso, santo, olhou com serenidade para aquela pessoa e disse: meu filho, se Deus é verdadeiro, eu nunca perdi um dia sequer da minha vida sofrendo pelo meu rei. Porque ele olhava para a eternidade. Ele sabia que ele estava semeando para a eternidade. E não para os poucos anos que nós andamos sobre a face da terra. Essa é a nossa lição. A fé, ela está a um passo de tropeçar, quando nós consideramos a obediência como perda, sem olharmos para a eternidade. E aqui eu deixo uma aplicação para nós. Meus irmãos, não permitam que as perdas por causa da cruz lhe roubem a glória vindoura. Não permita que os sofrimentos de agora, a pobreza de agora, te roube a riqueza vindoura. A igreja moderna, ela tem sido sistematicamente ensinada a medir eficácia ou a eficácia da obediência pelos resultados, a ser pragmática. A igreja é próspera se há muitas conversões, uma arrecadação gigantesca. Pais são considerados um sucesso na criação dos filhos se eles se formaram na faculdade. Crentes são bons evangelistas quando muitas pessoas se convertem pela pregação deles. Mas aí, quando não há fruto, os crentes deixam de evangelizar, são considerados um fracasso. Pais deixam de exigir obediência dos filhos por medo de perdê-los. Crentes deixam de servir uns aos outros por causa da ingratidão dos outros. Nós deixamos de olhar para Cristo. Nós deixamos de ser generosos porque Deus não está me prosperando. Não, se eu der o dízimo vai faltar. Deus é infiel. Meus queridos, tais pessoas escolhem a desobediência porque, segundo eles pensam, a obediência gera perdas inúteis. Não vale a pena continuar seguindo Deus. E essa fé terapêutica, hedonista, imediata, transforma Deus e a obediência pela fé em um investimento para o conforto imediato. Meus irmãos, a cruz, ela não nos oferece aplausos hoje, mas ela nos garante a ressurreição e a glória amanhã. Por isso, não troque o caminho duro, eu sei, é duro, é pedregoso, é doloroso, da obediência sobre a cruz, por atalhos que prometem paz, mas que só conduzem ao abismo da destruição, do choro, do ranger de dentes. Permaneçam fiéis. Permaneça no caminho da glória, por mais custoso que isso possa ser. A fé, ela tropeça, ou está a um ponto de tropeçar, quando nós professamos a bondade de Deus e invejamos os ímpios. Quando nós deixamos a prosperidade seduzir o nosso coração. Quando nós vemos a obediência como pura perda. Mas a fé do justo, ela só está a um passo de tropeçar até o momento que na casa de Deus a esperança escatológica firma os seus passos. Quando o crente olha para o fim das coisas, os pés vacilantes se tornam firmes. Salmo 73, ele chega ao seu ponto de virada no versículo 17. E esse versículo ele é decisivo não só para o Salmo, mas para a fé de todos os justos no decorrer da história. Versículo 17 nós lemos: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Percebam isso, nada mudou, nada. Os ímpios continuam prósperos, arrogantes, aparentemente seguros. O que muda são os olhos, o horizonte do fim. Asaf, ele entra no santuário, ele entra no lugar do culto, não é o prédio, é quem enche aquele lugar,
A glória de Deus, o Espírito de Deus, a palavra de Deus. Quando ele entra no lugar do culto público e a palavra fala com ele, então o culto, ou Deus no culto, realinha o coração, cura os olhos de Asaf, de maneira que agora ele passa a olhar para todas as coisas à luz do fim da eternidade. A escatologia, a doutrina do fim de todas as coisas, corrige e cura os olhos de Asaf. O problema de Asaf foi negligenciar a doutrina da escatologia, e muitos de nós fazemos isso. Por isso a nossa boca muitas vezes está cheia de murmuração, de amargura, os nossos corações cheios de incredulidade. Asaf, ele estava interpretando a vida apenas pelo agora, mas quando ele entrou no santuário, e muito provavelmente ouviu da glória vindoura, então ele passa a enxergar o agora à luz do fim. Agora vejam como o versículo 18 é contundente. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. A prosperidade que parecia outrora inabalável, na verdade, era uma cilada. O sucesso, no final, não era uma bênção, mas era parte do juízo de Deus que cega e que vai redundar em repentina e eterna destruição. Os versículos 19 e 20 confirmam isso. E diz, ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados. O que parecia sólido, meus irmãos, se dissipa como um sonho. Isso aqui é crucial. O juízo final, ele não é só um detalhe secundário da nossa fé. Ele é o eixo que sustenta firme os nossos passos e a perseverança até o final. Mas o que é fantástico é que o Salmo 73, ele não termina no juízo dos ímpios. Ele fala com poder da esperança dos justos. Versículos 21 e 22, Asaf confessa: o coração se me amargurou, eu estava como um irracional à sua presença. Vocês conseguem perceber como a restauração começa com arrependimento humilde? O que Asaf está dizendo é: eu pequei, eu quase caí, porque eu estava olhando para tudo sem a revelação de Deus. Eu estava olhando e vendo errado. Eu estava olhando como um animal. É o que ele está dizendo. Eu estava como um animal irracional. O meu coração estava endurecido como de um descrente. Mas aí Deus me abriu os olhos. E então, com as vistas curadas, por causa da revelação, por causa da palavra, talvez por um cântico que ele mesmo tenha escrito em um outro momento. Então, no verso 23, ele afirma: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Asaf entende que ele permaneceu de pé, não foi porque ele entendeu todas as coisas, e nem porque ele era forte demais, mas porque Deus, o próprio Deus, segurou a mão dele. Eu lembro quando o Davi era pequeno, eu andava com ele, esticava o dedo, ele segurava na minha mão e eu fechava a mão em volta da mão dele. Quantas vezes o Davi trupicava e a minha mão estava ali, segurando a mão dele? É isso que Deus faz com nós. Nós permanecemos de pé porque Ele segura a nossa mão. É isso que a confissão de fé nos ensina. Quando ela diz que os que Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamou e santificou pelo seu Espírito, nunca poderão cair total e finalmente do estado de graça, mas perseverarão nele até o fim. E essa esperança, meus irmãos, como Asaf confessa, não é fruto da nossa força, mas da fidelidade e da graça de Deus. E o que é mais fantástico, Deus não só dá uma esperança de um fim glorioso, Ele promete que vai conduzir o justo até essa glória. Olhem para o versículo 24. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória.
Aqui, meus irmãos, está o cerne da esperança cristã. Agora, neste tempo tenebroso, pela fé, nós andamos debaixo do conselho de Deus, aguardando o dia que entraremos na glória, onde o Pai há de nos receber em paz. A escatologia, a doutrina das últimas coisas, ajudou Asaf a reconhecer que Deus era o bem supremo que um homem podia ter nesse mundo, ou pode ter neste mundo. Versículo 25, ele pergunta: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O que Asaf está dizendo é: a única razão que eu tenho para poder ir para o céu é porque Deus está lá. Ele poderia muito bem dizer: se Deus estivesse no inferno, é para lá que eu queria ir. Porque para mim um paraíso sem Deus é um inferno. E enquanto eu viver sobre a face da terra, a única razão de alegria que eu terei será continuar vivendo para o prazer do meu Deus. Esse é o desafio de Asaf para nós. E então os versículos, ou o Salmo termina nos versículos 28 e 27, com uma separação definitiva, meus irmãos. Os que se afastam de ti, perecem. Tu os destrói. Deus irá destruir os infiéis. Deus fará isso. Naquele dia não haverá misericórdia. Naquele dia haverá choro. Naquele dia haverá ranger de dentes. Naquele dia haverá sofrimento. Para os que se afastam de Deus. Para os que professam fé, mas vivem de forma cínica. Não há esperança. Mas Deus é refúgio para os que permanecem junto dele. E é na casa de Deus que, em desespero, Asaf achou esperança que o fez permanecer firme e o livrou da queda. Então, meus irmãos, essa é aquela fé que não cai. Uma fé escatológica, que não ignora a injustiça presente, mas que conhece o fim da história. Louvor, glória e honra diante da face do Cordeiro de Deus, quando ele se manifestar. E aqui uma última aplicação é óbvia. Viva, meus irmãos, diante da luz do dia final. Em tempos em que a fé negligencia o culto, que os crentes desprezam a vida de corpo na membresia local, que veem como peso se obrigar em um juramento solene para vivermos uns com os outros, como uma expressão e reflexo da Trindade. Num tempo em que as pessoas pulam de um lugar para o outro, buscando aquilo que alegra o ego, e não aquilo que edifica a fé. Meus irmãos, nestes tempos, este salmo esbofeteia o nosso rosto. Esbofeteia crentes mimados. Ele nos ensina que é no culto, na casa de Deus, onde a igreja vive unida sob aliança pactual com o Senhor e uns com os outros, que Deus escolheu curar os olhos dos seus filhos e mantê-los firmes na fé, até chegar o dia em que Ele mesmo há de reconhecê-los e recebê-los na glória. A grande tentação, meus irmãos, ainda que isso seja perigo, não são os pecados escandalosos, mas é professar fé e ser cínico, obedecer sem alegria, pedir a Deus sem esperança, crer sem expectativa. Quando o dia final sai do nosso horizonte, quando nós vivemos só para o hoje, nós nos tornamos os mais infelizes homens de sobre a face da terra. A obediência se torna peso, se torna amargura, e a fé se torna perda. Por isso, vivam na igreja, meus irmãos. Vivam como peregrinos que pela fé recebem a instrução do Senhor, que nos é dada no culto, que nos é dada na reunião dos santos, que nos é dada na meditação diária da sua palavra. E enquanto nós vivemos aqui, orientados e guiados pela palavra, façamos sempre perguntas escatológicas para todas as nossas decisões diárias. Isso vai permanecer no dia do Senhor? Essa escolha vai resistir o juízo de Deus?
Essa escolha traz maior glória a Deus. Essa escolha me ajuda a servir melhor e o máximo possível ao meu irmão. E então recusem atalhos carnais que satisfazem a carne, o ego. Rejeitem, meus irmãos, os pecados nos relacionamentos, o silêncio covarde, o abandono por desviar os olhos da eternidade. Vivam para o dia final. Como todos nós sabemos, Lutero, a despeito dos seus pecados, ele foi um justo pela fé diante de Deus. Contudo, em muitos momentos, a sua fé esteve a um passo de tropeçar. Mas no final ele permaneceu firme. Por quê? Porque a dor foi eliminada imediatamente? Porque ele conseguiu compreender todas as injustiças do mundo? Não. Ele permaneceu de pé porque ele realinhou o coração e os olhos dele com a esperança do dia final. Da mesma forma, Asaf também não saiu do santuário com a vida resolvida, mas ele saiu do santuário com os olhos curados. Ele percebeu que o problema nunca foi obedecer demais, mas foi olhar pouco para o fim da história. Se por acaso você olha para a sua própria vida e vê que você está a um passo de tropeçar na desobediência, se você está cansado porque você acha que está sempre fazendo o que é certo e sofre por isso, lembre-se, o Senhor Jesus conhece muito bem o seu caminho. Ele foi o justo que sofreu em silêncio. Ele foi o fiel que não foi poupado. Ele foi o filho que carregou a cruz até o final. E foi exatamente por essa obediência que Deus o exaltou sobremaneira. A ressurreição, meus amados, se tornou a garantia definitiva de que nenhuma fidelidade a Deus é vã. A obediência hoje não é que talvez vai custar, ela vai custar lágrimas, perdas, incompreensão, mas para os fiéis, o futuro aguarda glória. O Cristo que sofreu por obediência é o mesmo que reina agora e receberá em glória todos os que permanecerem nele. Lembre-se que ao obedecer você não está perdendo, você está acumulando glória. Você não está sendo esquecido, você está sendo guardado pela mão direita de Deus, orientado pela voz do Senhor. É por isso que quando a fé estiver pesada, e em muitos momentos ela vai ser pesada, lembre-se, deste lado da eternidade, a cruz sempre será perda aos olhos humanos. Por isso, para não tropeçar, olhe para o fim. Ele está escrito. Quando você estiver diante do seu rei, então você vai perceber que cada passo fiel, até o mais doloroso deles, valeu eternamente a pena. Então, porque neste mundo há muitas injustiças, nós devemos no tempo presente nos guiar pela palavra de Deus e pela fé, esperar o dia da glória, quando nós seremos recebidos e recompensados por Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar ao Senhor.